desse projeto, na verdade, ela surgiu antes do início do núcleo de projetos. E foi um incorporador lá de Belém do Pará que nos procurou com uma oportunidade de um terreno, de uma área maravilhosa, no litoral do estado do Pará, na região de Salinas. Na verdade, a gente se chama Praia de Salinas, né? A cidade é Salinópolis. E ele queria fazer uma espécie de um projeto chamado multipropriedade, né? Multipropriedade hoteleira. E ele foi um cara que sempre curtiu muito a arquitetura contemporânea. Ele, inclusive, tem um empreendimento dele, que é projeto de um outro escritório de arquitetura de São Paulo, também super famoso nessa parte de uma arquitetura bacana para mercado imobiliário, né? E foi muito bacana, assim, porque juntou, eu costumo dizer assim, juntou vários sotaques, né, Fernanda? Então, assim, pegou, por exemplo, o escritório de arquitetura de interiores é lá de Belém do Pará, a equipe de paisagismo é de Manaus, e a gente com uma arquitetura aqui, tipicamente gaúcha, né, com esse sotaque mais gaúcho, mais portenho, platino, e foi muito legal essa mistura de sotaques, né? E a primeira oportunidade foi num outro terreno, que inclusive não é no terreno atual, onde a gente fez, lembra que a gente fez aqueles estudos prévios, sim, né? Sim. Aquelas imagens todas, que o objetivo inicial era captar investidores pro terreno, né? Então, me lembro que a gente fez vários estudos, imagens e todo o projeto já desenvolvido, né? E desde o início, eu acho que a gente acertou foi de mão cheia, né? Foi muito legal, assim, a forma como a gente acertou aquele projeto, né? Ele sempre nasceu muito bem feito, né? Muito legal, assim. Sim, é muito desafiador, na verdade, né? A gente projetar para um lugar que a gente não conhece exatamente, pessoalmente, mas eu acho, assim, que toda essa troca oportunizou que a gente tivesse conhecimento tanto do local quanto da cultura do lugar. Essa troca com os escritórios, né? Principalmente nesse início, lembra que a gente teve aquelas conversas sobre as casinhas em palafitas e tudo mais, o quanto isso também nos ajudou a construir uma identidade para esse empreendimento. Então, acho que a gente foi muito feliz assim nessa união de esforços, entendendo toda a logística que era necessário, porque é um empreendimento grande, né? É um porte assim Sim. considerável, mas também todo esse respeito ao local, de forma que ele pudesse acontecer e basicamente deslizar pelo terreno, de forma que a gente conseguisse as melhores visuais e também respeitasse a vizinhança. Né? E legal é que, previamente ao projeto, isso faz muito parte da nossa dinâmica de projeto, né, que é reunir todos os, que a gente chama de todos os criativos, numa mesa e trocar muita ideia, né? Seja assim, a gente, inclusive, participando do processo criativo dos interiores, do paisagismo, o pessoal dos interiores e paisagismo participando do nosso processo criativo. Então, a ideia é que o projeto nasça como se tivesse um único autor. Essa é a verdade, né? A gente vai olhar hoje o projeto do Latitude, olha interiores, arquitetura e paisagismo, parece que é um único autor. Exato. Né? Então, isso é muito da condução que a gente faz do nosso processo, né? Até o pessoal de lá não estava tão acostumado com isso, né? E foi muito legal, eles curtiram muito essa troca toda, né? O cliente, principalmente, né? Essa é uma prática que tem funcionado muito, né, no nosso núcleo, assim, né? Não é o primeiro projeto que a gente trabalha com outras equipes e eu acredito, assim, que essa troca, de fato, foi fundamental para que a gente chegasse nesse resultado, sabe? A própria forma do cliente de conduzir isso também de uma maneira muito leve, muito suave, né? E a nossa empolgação também em poder fazer varandas e trabalhar com uma coisa, com um clima muito mais tropical do que a gente vivencia aqui, né? Normalmente a gente sempre tem que pensar na questão do frio aqui, lá a gente pôde ousar, né, o nosso traço um pouco mais. Então, isso foi legal também, né? É verdade. Não, e até assim, acho que desde o início, quando a gente lançou aquele partido, porque o partido é assim, na verdade é um grande L, né, como se fosse quase que um leque, né, aberto a 90 graus, olhando para as visuais, tanto para o pôr do sol ali da praia de Salinas, quanto para a praia do Atalaia, né, que são duas praias que se conjugam ali uma espécie de península, né. Então, de cara, a gente já partiu com essa ideia de duas grandes abas, né, que elas vão se escalonando e vão formando essas varandas que tu estava comentando. Exato. E isso, assim, a gente pensando que num clima como o nosso, que é um clima mais frio, mais severo no inverno, quer dizer, para nós foi um prato cheio, né, de a gente poder efetivamente explorar essa questão das sacadas e dos terraços. É raro, né, de chegar já no primeiro tiro, assim, a gente acertar de mão cheia, né, no projeto. Assim, ele olhou aquilo e disse, é isso aqui. Parecia que estava tendo aquela coisa, né, uma conversa inconsciente entre nós, o cliente
e toda a expectativa que se tinha com o projeto, e a gente acertou, sabe, na mosca. Foi bem interessante. Sim. Isso. E eu lembro também, assim, o quanto a gente teve longas conversas com eles, assim, a respeito da questão do clima do lugar e das chuvas, e o quanto Sim. isso também impactou no nosso projeto, em termos de pensar a qualidade espacial das áreas condominiais da edificação, de forma que o projeto possa ser utilizado em qualquer época do ano com qualidade, né? Então, isso foi importante também, e eu entendo como uma diretriz também das nossas escolhas de projeto. Sim. O próprio restaurante que acontece na base ali, fazendo essa interface com a rua de uma maneira super convidativa, interessante, mas também reservada em relação ao que acontece no resto do empreendimento. Acho que a gente conseguiu prestigiar ambas as ruas, ambos os acessos, né? Com escolhas diferentes de uso, claro, e arquitetura também, um traço diferenciado para cada face, mas muito completo no todo. E uma coisa que eu gosto muito desse projeto é que ele tem diversos momentos, né? Sim. Então, desde o hall de entrada, onde a gente tem aquele átrio de pé direito quádruplo, daí o cara sai do lobby, né, do lobby do hotel, e aí tem aquele patamar onde ele enxerga aquela piscina com borda infinita, e lá no fundo ele enxerga o mar, e aí daqui a pouco a gente tem os terraços também. Então, a gente pode ver, inclusive nas próprias imagens do projeto, que até teve uma dificuldade de escolher várias imagens, sim, né, porque assim, eram tantos momentos legais que esse projeto tinha, e também a própria questão da cara dele, né? Ele dentro, mais internamente, onde a gente tem aquelas duas abas, duas lâminas, ele tem uma cara, ele tem aquela cara do escalonado, dos terraços. Mas quem está enxergando da rua, ele tem uma outra faceta. Isso. Né? Então, isso é muito legal também, quando eu gosto muito isso nos projetos, quando ele começa a ter diversas facetas. Mesmo sendo o mesmo projeto, sendo o mesmo empreendimento, o mesmo prédio, mas ele tem diversas facetas que têm diversas características, inclusive de respeito à rua. Acho que o próprio escalonamento, como a gente está lidando ali numa região de edificação mais baixa, que é uma região de muitas casas, né, residências unifamiliares, esse próprio escalonamento traz um respeito àquela rua. Ele é importante, né? A gente não poderia simplesmente colocar a edificação ali sem considerar os vizinhos. Isso que tu fala é muito interessante, porque a gente acaba pensando ele em 360, né? Então não tem visual ruim, isso é uma coisa que a gente costuma falar, né? E eu acho que também o próprio lugar pede isso, não só pelos vizinhos, que são um pouco mais baixos, mas também pela própria praia que faz aquela curva, né? Esse terreno é um terreno diferente, por exemplo, do que a gente vê nas praias do sul. Sim. Então, a gente precisou entender assim, que essa edificação ela não poderia se voltar de uma forma privilegiada apenas para um lado. Não, ele precisa se abrir, né? Ele faz esse leque, assim. E eles, acho que foram muito felizes na escolha do terreno, né? Porque, ao mesmo tempo que ele está situado nessa península, ele tem um grande declive, né? Então, essa declividade faz com que a gente consiga ter esses patamares, diversos patamares com visual para o mar e para o pôr do sol. Então, acho que eles foram muito felizes. Inclusive, esse terreno é melhor do que o terreno anterior que a gente tinha estudado, né? Sim, que a gente participou lá da fase inicial, né? O quão foi importante também, né, Ruxo, a gente poder acompanhar desde o início, desde a escolha do terreno, desde a construção desse negócio, entendendo qual seria a melhor estratégia para esse material também, para que o nosso cliente pudesse gerar negócios e dar andamento com esse processo de projeto, né? Outro aspecto importante, né, que no momento que a gente leva esse nosso sotaque mais local para uma região que é o norte do país, né, que é o extremo oposto do que a gente vive hoje em dia, a gente, claro, colocou a nossa marca, né, que é uma arquitetura mais assim baseada numa arquitetura mais platina, né, mas aqui dos nossos irmãos uruguaios, Argentina, a coisa do concreto aparente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tentou colocar esse sotaquezinho local, né, buscar, né, principalmente em relação assim, àqueles brises que a gente tem, aqueles cobogós, né, principalmente o próprio pessoal dos interiores criou um cobogó especial nas suas áreas de uso comum, e a gente tentou reproduzir, está reproduzindo esses cobogós como brises, por exemplo, atapamento do ar-condicionado, das máquinas de ar-condicionado, né, das lajes técnicas, as próprias persianas dos dormitórios, né? Então, a gente está usando esse tipo de cobogó / brise, né? Então, isso, na verdade, é assim, a nossa
A nossa busca como é que é o sotaque local. A gente até, inclusive, fez uma pesquisa, né, de elementos da arquitetura vernacular lá do Pará que pudessem ser utilizados na nossa arquitetura. Então, essa soma de sotaques assim está sendo muito rica para o projeto. Assim, eu acho que assim o paisagismo, os interiores, a arquitetura, está tudo se combinando, fazendo com que ele se transforme em algo quase, como eu falei antes, né, numa obra de um único autor. Né? E que coisa boa, né, a gente poder trazer essa inteligência local, dessa cultura, para a arquitetura contemporânea. Né? Acho que não poderia ser diferente. Acho que para a gente chegar de uma forma feliz na solução de projeto, é importante a gente observar a história do lugar, né, o que está acontecendo ali de uma forma muito vernacular, como tu trouxe. Né? Essa questão dos cobogós, eu acredito, realmente é um diferencial, sabe? Esse desenho é próprio para esse projeto, para esse lugar, para esse time que está desenvolvendo. Então, faz muito sentido. E a gente vê que foi uma coisa bem realizada, uma parceria de sucesso que já temos outros estudos por lá, né? Sim. Então, a gente fica feliz também, como autores desse projeto, em saber que a gente está conseguindo entender a dinâmica do lugar, do cliente, das necessidades Sim. próprias da região. Né? Inicialmente, assim, uma das coisas que pesou muito também ele ter nos procurado e ter nos contratado foi essa experiência que a gente também tem no processo de incorporação. Ele Sim. disse para mim formalmente, olha, a gente também está escolhendo vocês porque vocês sabem o nosso lado, vocês sabem o que acontece no processo de incorporação, vocês sabem como é que a banda toca, né? Isso para nós é muito importante como negócio, porque e eventualmente a gente inclusive várias vezes deu dicas para ele e trocamos ideias a respeito do processo de incorporação, do negócio como um todo, né? Sendo quase que além de um projetista, sendo um consultor de negócios também. Ele não é um empreendimento residencial multifamiliar tradicional, né? Ele vai servir, inclusive vai ter uma bandeira hoteleira que vai operar esse empreendimento. Então, a gente teve que pensar em apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com exceção lá da cobertura, que a gente tem os apartamentos maiores, mas esses apartamentos de 1 e 2 dormitórios vão servir de hospedagem para o pessoal que quiser visitar a Praia de Salinas. Né? Então, assim, por si só, já é um programa que não é tradicional, ele é um pouco mais complexo. Né? O programa hoteleiro ele exige uma série de áreas técnicas e áreas de apoio que normalmente a gente não considera no empreendimento residencial tradicional. É diferente. Então, ele é bem complexo nesse sentido. A gente, inclusive, recebeu todos os inputs da rede hoteleira que vai operar esse empreendimento, né? Uma série de áreas que a gente teve que pensar durante o desenvolvimento do projeto. Né? Isso não foi antes dele ter começado, isso é uma coisa importante. Né? Então, a gente já começou de forma assertiva, colocando todas as áreas necessárias, tanto áreas técnicas como áreas de apoio, áreas de espera, lobby, etc. e tal, para que o empreendimento funcione efetivamente como um hotel. A gente acabou tendo que pensar de uma forma diferenciada também os espaços condominiais, Sim. né? E Sim. circulações Sim. independentes também. Isso também gera todo um desafio na questão de subsolo, de estacionamento, de acessos. Então, a gente teve que pensar muito a respeito disso. O restaurante que precisa atender o público externo também e como a gente garante essa privacidade em relação a quem está hospedado no hotel. Então, não é um uso comum, não é apenas um uso residencial. Então, toda essa inteligência logística do negócio hotel também tem que ser pensado pela arquitetura. A gente chega com os ouvidos e os canais Sim. abertos para entender quais são as respostas que esse lugar vai nos trazer e como a gente pode utilizar o nosso traço a favor desse projeto. Então, acaba sendo uma união de assinaturas, Sim. né? Trabalhando com outros escritórios e um resultado... coautoria, né? Exato, é um resultado único para aquele lugar.